Pessoal, vou falar um pouco sobre as independências da América Espanhola ou da América Hispânica. É sempre bom entendê-las dentro de um contexto maior, né? Então, não se tinha essas independências, né? Elas não aconteceriam se não fosse por uma série de contextos que a gente vai ter sendo registrados nesse mesmo período, né? Então, vocês estão olhando aí do lado um mapa. Se vocês olharem mais detidamente, vocês vão conseguir perceber como que essas independências elas vão acontecer em períodos parecidos, né? E obviamente que alguma coisa vai desencadear esses acontecimentos, né? Então você vai ter ali desde independências que vão acontecer em períodos mais anteriores, como a independência dos Estados Unidos, que acontece em 1888, até períodos um pouco mais tardios, como vocês também podem olhar ali, né? Então, por exemplo, República Dominicana em 1844, até o próprio Brasil, que acontece em 1822, ou México, que acontece em 1821. Todas elas são resultados de processos, não acontecem do dia para a noite, inclusive a nossa própria independência não vai acontecer do dia para a noite. E aí, nesse vídeo, eu vou falar um pouco de como que essas coisas acabam por passar por esses processos, quem vão ser os responsáveis, quem vão ser os interessados em proceder nessas independências, né? Então, primeiro, antes de entender por que da independência, entender a função, como que essa sociedade colonial se organizava. Então, essa sociedade ela tinha uma divisão em forma de pirâmide. Lá na parte de baixo da pirâmide, os indígenas e os negros, os africanos escravizados, né? A maior parte dessa pirâmide, mais de 50%, quase 60% das pessoas dessa América Hispânica eram ou escravos ou indígenas, indígenas também escravizados. Você vai ter aí 27,5% de mestiços, né, que vão ser pessoas que vão viver numa espécie de zona transitória de status, porque eles não vão ser nem brancos, mas propriamente ditos nem índios e nem indígenas e nem negros escravizados. A gente vai ter os crioulos, que tem uma conotação diferente na América Hispânica, que tem a ver com pessoas brancas nascidas na América nesse mesmo período, e que a gente pode chamar de elite crioula, que vão ser essas pessoas brancas que vão ocupar cargos menos importantes na administração, mas que também vão ter algum tipo de importância econômica dentro da colônia, né? Das colônias americanas. E lá em cima, no topo de importância dessa sociedade colonial, a gente tem os chapetones, ocupando aí 1% da população, né? Então dá para perceber que quanto mais se dava importância para uma classe social nesse período, menos em relação à população geral essa classe representava, né? Partindo ali de cima de 1% para os chapetones, 13,5% para os crioulos, 27,5% para os mestiços e 58% para os índios, indígenas e negros escravizados, né? Então, como é que esses grupos se organizam, né? Basicamente, em quase todos os casos, as independências elas têm na América Hispânica uma forte participação popular, ou seja, tanto dos grupos mestiços quanto dos indígenas e dos negros escravizados, só que você vai ter uma dominância, uma liderança dessa classe crioula, né? Dessas pessoas brancas nascidas na América, né? Então, todos os nomes que provavelmente eu vou falar daqui para frente, a maioria deles vão pertencer a essa classe crioula, né? Então, dois grandes nomes, né? Principalmente, né? Que a gente vai citar daqui para frente, né? Pensem nesse processo de independência que eu chamei de abrindo a porteira, né? Então, o que dá o start, né? O que começa o processo de independência? O que começa são três grandes coisas, né? Primeiro, o iluminismo, depois a independência das três colônias e do Haiti, né? Que acontecem ali na virada do 18 para o 19, né? De 1799 para 1800
e pouco, né? Então imagine que nessa viradinha de século essas coisas vão estar acontecendo. O iluminismo é um pouco mais anterior, mas ele também vai servir para justificar isso. A gente até mencionou anteriormente na independência brasileira e as guerras napoleônicas. Pensem que fica mais fácil as colônias se tornarem independentes na medida que as metrópoles, né, os países europeus que controlavam essas colônias lá na Europa começam a ficar desestabilizados, tentando resolver os próprios problemas. Então, se a gente olha para esse mesmo período aqui, o início do século XIX, lá na Europa, o que está acontecendo? Tem as guerras napoleônicas. Então, Napoleão está invadindo vários territórios, dentre eles o território da Espanha. Então, ele invade o território da Espanha, toma conta desse território da Espanha, e os espanhóis não conseguem mais dar conta de administrar suas próprias colônias que estão do outro lado do Oceano Atlântico. Eles têm que se preocupar em tomar o poder do seu próprio território na Europa. E assim isso acaba acontecendo, né? Então você desestabiliza essa metrópole, ela não consegue mais dar conta das coisas que estão do outro lado do oceano, e aí por conta disso a gente tem o processo de independência sendo concretizado lá de cá, né? Então vão ser esses três grandes pontos, né? Iluminismo, as independências iniciais de Haiti e das três colônias, que depois vão virar os Estados Unidos, e as guerras napoleônicas, que vão dificultar um pouco esse controle europeu das próprias colônias que estão do outro lado do oceano. O primeiro grande nome, né, dessa onda de independência é o Simão Bolívar. Então, Simão Bolívar ele vai ser responsável pela independência do que hoje a gente conhece como Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Então esses 5 territórios pontualmente conquistaram a independência através de um processo que foi iniciado pelas mãos de Simão Bolívar, né? Então, de novo, voltando aqui nesse gráfico, Simão Bolívar é crioulo, né? Então ele pertence a essa elite crioulo de pessoas brancas nascidas na América que vão ter menos respeito do que os próprios chapetones. Ele vai ser uma figura que vai escrever muito e falar muito sobre a América e sobre o processo de independência da América. Ele também vai ser a favor desse pan-americanismo. Então, para ele, esses povos americanos, principalmente os que tinham sido colônias da Espanha, eles têm que se unir e formar uma grande nação, óbvio, cada um com as suas diferenças internas, mas garantir que eles tenham um certo tipo de coordenação entre eles, né? É interessante perceber isso, né? Ele tinha essa ideia de pan-americanismo, né? de essas nações, principalmente as ex-colônias espanholas, se tornarem um grande território, né? Um grande país para poder fazer frente com as outras nações poderosas que vinham crescendo no mesmo período. Do outro lado, né? Então, se o Bolívar faz independência na América, principalmente na América do Sul, né? Do norte em direção ao sul, a gente vai ter um outro cara que vai fazer a mesma coisa do sul em direção ao norte, que vai ser o José de San Martín. Então, o José ele vai ser responsável pela independência da Argentina, do Chile e do Peru. Então, imagine que quase que no mesmo período em que o Bolívar vinha procedendo nas independências do sul em direção ao norte, José de San Martín começa a proceder nas independências do norte em direção ao sul, né, o Bolívar. O José Martín começa a proceder nas independências do sul em direção ao norte. Ele começa a subir, né, essa América, né? Curioso que os dois acabam se encontrando e negociando qual que seria o grande líder desse processo tudo, né? Então, o José de San Martín responsável, fazendo a mesma coisa que o Bolívar, só que no sentido sul-norte, enquanto o Bolívar faz no sentido norte-sul, né? Para finalizar, a gente tem alguns líderes de independências frustradas aqui, né? Então você tem o Tupac Amaru no Peru em 1780. Ele tenta uma independência no Peru nesse mesmo período, ela acaba não se concretizando, obviamente que ele acaba sendo morto. O interessante dele, o que o torna tão diferente, é que ele é um líder indígena. Ele conclama para si o antigo poder do Império Inca na região, e aí ele tenta proceder da independência do Peru já em 1780, seria, se tivesse sido bem sucedida, a primeira independência das Américas.
E as outras duas figuras, né, que vão estar ligadas ao México, em 1810, e corrijam aí para mim, Maria Morelos, 1812, também vão ter o mesmo efeito do que o Tupac Amaru, né, vão ser perseguidos e também não vão conseguir proceder nas independências dos seus respectivos territórios dominados pela Espanha. Né? Então, no mais, né, resumindo muito bem nesses 10 minutos, é isso que o PET fala. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem entrar em contato comigo.